Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre algumas lições que a Nada Mole Vida nos deixa, né? Durante a nossa caminhada, a nossa vivência, a nossa experiência, maturidade, né? A conquista da maturidade. A gente vai passando por muitos percalços, por muitas situações complicadas que poderiam ter sido evitadas, mas a gente acaba não evitando, às vezes por pena, outras por afinidade, outras por excesso de confiança e bondade. Inclusive, para o vídeo de hoje, eu tô com alguns depoimentos abertos aqui na tela. Eu não vou compartilhar, porque eu não pedi autorização, mas foram pessoas que se sentiram à vontade de virem conversar comigo pelo direct do Instagram, a partir dos últimos vídeos que eu postei no canal. É um específico que eu acabei falando sobre a importância da preservação do nosso nome, de você não emprestar seu crédito, né, seus recursos, porque pode ser que você fique em maus lençóis. Eu não esperava a repercussão desse assunto, mas houve, e eu selecionei aqui alguns depoimentos, porque a quantidade de pessoas que me disseram que estavam devendo no cartão de crédito e que essas dívidas não tinham sido contraídas por ela foi bem elevada, assim, veio bastante comentário, mensagem sobre isso. E eu selecionei algumas aqui para estar compartilhando com vocês e também vou compartilhar uma experiência pessoal minha, porque eu acredito que a educação financeira, a síntese dela, a base, ela vem muito pelo ouvir e pelo aprender. E é o que eu costumo dizer, existem muitas experiências que nós vamos aprender realmente pelos nossos erros, porque sentimos na pele. Se nós pudermos aprender com o erro do outro, é melhor. Porque a gente não sente na pele, a gente observa e aprende. E pensando nisso, eu resolvi trazer esse vídeo aqui, que é na verdade uma extensão do outro, mas agora com depoimentos. E começando com uma moça que falou assim: Dai, estou com uma dívida imensa no banco, ela falou aqui o nome do banco, porque a irmã do meu marido pegou o meu cartão emprestado e não pagou. Então é aquilo que eu falo para vocês, né? Pegou ou não, você emprestou. E quando nós emprestamos, nós assumimos o risco. Então hoje, você já emprestou cartão? Já, gente. Mas hoje, qual a minha filosofia de vida? Se eu tiver, eu dou. Dependendo, claro, da necessidade, das circunstâncias. Eu dou, senão vai me fazer falta. Agora, se eu não puder doar, gente, eu não empresto. Porque a gente precisa zelar, preservar o nosso nome, né, a utilização do nosso crédito, porque como eu falei para vocês, não é algo somente ali de expor o nome, mas envolve Receita Federal, sabe, envolve várias circunstâncias que muitas vezes a gente não tem nem conhecimento, inclusive até herança, né, de endividamento, e aí depois fica com um problemão nas mãos que não são nossos. Então assim, eu não empresto cartão de crédito, pode ser quem for, tá, gente? Vamos lá, agora olhando, né, a próxima. Estou devendo mais de 100 mil reais por causa do meu irmão. Ela não entrou aqui em detalhe, né, se esse valor foi algum financiamento, se foi utilização de cartão, se foi empréstimo, eu não sei. Mas para vocês verem, né, a pessoa fica com dívidas substanciais e ela ainda colocou aqui, que precisa descer para ler o restante. Ganha um pouco mais de 3 mil reais. Então, imagina uma pessoa que ganha um pouco mais de 3 mil com uma dívida de 100 mil. E eu também não entrei em detalhes. Eu não sei se 100 mil é o valor que está a dívida agora ou se é o valor nominal da dívida sem a correção do 7. Realmente não tenho conhecimento, mas foi a mensagem que eu recebi. A outra foi: estou desde 2018 pagando dívidas que não são minhas para não sujar meu nome. Cheia de empréstimos, não sei mais o que fazer, mas entendo que a irresponsabilidade foi minha. Então vejamos, essa é uma pessoa até que já tem ali consciência, já é educada financeiramente e está buscando pagar dívidas que foram contraídas por terceiros para não ficar com o nome negativado. Eu não sei quais são as circunstâncias dessas dívidas, porque eu entendo que existem dívidas de alto risco, por exemplo, empréstimo consignado, financiamento imobiliário veicular, a gente não tem muita capacidade, a flexibilização de escolher pagar ou não, de fazer uma negociação ou não. Então, realmente, dependendo da dívida, mesmo que ela não seja sua, mas está no seu nome, infelizmente você acaba tendo que ficar responsável por
enfim, aquele pagamento. E é o que eu digo, não financiem veículo. Meu esposo já passou por essa experiência também. Foi pago, mas a gente fica com aquela apreensividade, com aquele medo. E eu falei pra ele, nunca mais, porque, gente, o nome da gente é a única coisa que a gente tem. E como eu digo a vocês, não é somente pelo nome, é por tudo que engloba esse nome. Por exemplo, às vezes você recebe um salário mínimo e meio, e aí você não precisa fazer ali a declaração para Receita. Mas aí você compra um veículo, financia esse veículo. Quanto deu? 100 mil, sabe? Dependendo ali do valor que você paga do financiamento, vai calcular um valor já para ser declarado na Receita Federal. Por exemplo, como é que você ganha 1.500 e está fazendo financiamento veicular no valor de 1.300? Não deveria, porque a Receita entende que você não está se mantendo só com R$200. Então, cadê o restante do dinheiro? E ela também não quer saber que é o seu pai, o seu irmão, o seu primo que está pagando. Ela entende que se está no seu nome, você precisa comunicar, precisa declarar a sua entrada de renda. Afinal, se você está pagando uma conta, é porque está entrando dinheiro, tá, gente? Então, evitem esse tipo de coisa. E aqui, eu vou trazer uma história de Uber, né, que eu comentei também que eu não fazia uso de Uber, aí vocês foram mandando e eu selecionei alguns para falar, que a moça me mandou mensagem e disse o seguinte: estava com a minha mãe no hospital, e aí na saída desse hospital tinha uma senhora com uma criança no colo. E essa senhora perguntou se eu poderia pedir o Uber para ela, porque o celular havia descarregado, e eu pedi. E ela disse que pouco tempo depois recebeu uma mensagem, né, uma notificação, onde o motorista reportou que ela era uma péssima passageira. Detalhe, o Uber não foi para ela, foi para um terceiro, né, foi para essa senhora. E aí reportando que ela era uma péssima passageira, que a corrida foi horrorosa, que não recomendava esse tipo de passageiro. E ela se assustou porque ela é uma cliente 5 estrelas. E aí, o que aconteceu? Depois ela conversou com outros motoristas, perguntando sobre isso, porque ela ficou com medo do impacto que teve, né, no caso da avaliação desse motorista, e o motorista falou que não deveria fazer e não é para fazer. Por quê? Imagina ser um crime, né? Imagina se ela pede o Uber e essa senhora acaba fazendo alguma coisa contra a vida desse senhor, né? Um assalto, enfim, a gente infelizmente precisa moldar as situações. E aí o motorista falou com ela que ela poderia ser chamada, né, para dar explicações. Então imagina, até você provar que focinho de porco não é tomada. E ela mandou aqui para mim: a partir de então, todas as vezes que me pedem para chamar o Uber, digo que não tenho crédito, no caso de internet, ou que estou com o celular descarregado. Então, assim, entendam que não somos nós que somos pessoas ruins. É o mundo que está complicado, então a gente não tem como confiar. Verdade é essa. Nós lemos aqui traições de parentes, né, cunhada, irmãos. Agora uma desconhecida com uma criança no colo. Que detalhe, nem pagou a corrida, esqueci de relatar para vocês essa parte. A corrida não foi paga e ela teve que pagar na próxima viagem. Então, assim, não façam porque você tem um coração bom, você está disposta a ajudar, mas você não sabe quem é aquela pessoa que está do outro lado. E foi o que eu falei no vídeo, inclusive, né? Eu acho que ela pode ter mandado também por isso. Eu digo, às vezes a gente tem pena do coitado, mas o coitado passa a sermos nós. Então, agora eu vou contar, né, a minha experiência pessoal e falar para você que talvez é autônomo, é empreendedor, está começando agora numa profissão nova e talvez esteja com medo de cobrar, de dar o seu preço, né, ou está permitindo que pessoas mandem no seu trabalho ou no seu valor. Quando nós investimos, temos uma profissão, a gente precisou abandonar, né, por assim dizer, abrir mão de um monte de coisas da nossa vida para atingir a posição que nos encontramos agora. Se você foi para o curso, você se ausentou da presença dos seus filhos, da sua família, dos seus pais, eu não sei quantos anos você tem e nem as suas condições atuais, mas você precisou também separar valor para efetuar o pagamento do curso, um valor para o seu lanche, talvez para passagem, caso você precise ir presencialmente. Ou seja, tudo isso teve um custo.
você precisou estudar para fazer as avaliações, você precisa continuar estudando para fazer a reciclagem, porque é o que eu costumo dizer, o educador financeiro, eu acredito que todas as profissões a gente estuda para sempre, porque sempre tem algo novo para aprender, sempre tem uma informação nova para ser absorvida. E eu, quando comecei a minha profissão, eu tinha muito receio de cobrar, sabe, de falar o meu preço, enfim, de estabelecer um valor para atendimentos. E eu me recordo que alguém presencialmente, uma pessoa próxima a mim, sabia, né, da minha formação, o que eu estava fazendo, que na época eu compartilhava no canal, e me perguntou se eu tinha condições de ajudar uma pessoa próxima a ela. Mas deixou claro que não teria condições nenhuma de me pagar, mas se eu sentisse no coração de fazer, ela iria ser muito grata. E assim, gente, nós precisamos novamente separar as coisas. O profissional, ele precisa ser separado do pessoal. Entende? O seu trabalho, ele não pode ser uma filantropia, ele não pode virar ONG. Porque uma ONG, uma filantropia, ela tem uma ajuda de custo, ela tem pessoas, ela tem patrocinadores por trás. Agora, se você se forma, se você estuda e você não tem recurso, você não vai conseguir se manter naquela profissão, entende? Você não vai conseguir levar aquilo à frente e vai acabar tendo que migrar, né? Buscar novas alternativas, enfim, talvez até abandonar aquilo que tinha potencial para ser o grande amor e sucesso da sua vida. Então, se você é eletricista, se você é mecânico, se você é educador financeiro, se você é contador, não importa, se você é professor, cobre. Mesmo que seja pouco, cobre, porque seu tempo vale dinheiro. E nem relógio trabalha de graça, não é verdade? E aí, contando um pouquinho da minha experiência, eu falei que sim, poderia ajudar, até porque me comoveu a história. E aí eu comecei a fazer o atendimento e acompanhamento. Era uma família de 3 pessoas, no caso a esposa, o marido e uma filhinha. Eu acho que o que mexeu mais comigo foi esse ponto. Eles realmente estavam vivendo uma situação muito precária, moravam de aluguel, estavam com a vida financeira muito bagunçada, assim. É aquilo, né? O que eu falo pra vocês, um orçamento financeiro, ele precisa ser montado, ele precisa ser respeitado. Se o dinheiro vem para sua mão e você não trabalha ele da forma correta, ele vai pelo mesmo caminho que chegou e você não vai dar conta das coisas. E eu me recordo que ela falou para mim que o marido dela tinha potencial para receber uma promoção na empresa, mas que para isso ele precisava fazer um curso, né, um curso específico para conseguir essa promoção que dobraria o salário dele. E assim, uma dobra de salário, um exemplo, tá, gente? Tem uma pessoa que ganha 2.500 para 5.000, é uma dobra boa, vocês sabem disso. E aí, na época, eu atendendo, e assim, gente, era bizarro o que aconteceu, sabe? Nunca mais aquilo vai se repetir, porque ela tinha o meu contato e ela não tinha hora pra falar comigo. Então, assim, às vezes era tarde da noite, 10h30 da noite, ela tava me perguntando o que fazer com o dinheiro, sabe? Que tinha vindo pras mãos. Coisas assim. E eu ali, prestativa, né, aprendendo também, E aí eu perguntei pra ela, olha, vocês têm condições agora de estar arcando, né, com o valor do curso ou não? A gente começou a ver o que eles tinham que poderia ser desfeito e tal, até que tinha um item de valor na casa deles, que era pouco usado, e eles fizeram a venda daquele item para poder efetuar o pagamento do curso. E assim foi feito. Pessoas que antes, né, estavam em uma situação muito precária, com aluguel atrasado, luz atrasada, enfim, as coisas foram entrando nos trilhos, ele conseguiu fazer o curso, nem era um curso tão longo, viu, gente, era um curso de aperfeiçoamento, cerca de 3, 4 meses estava finalizado, eu fiquei acompanhando eles por 1 ano, para vocês terem ideia, sem receber nada. E aí, enfim, conseguimos ver a questão do financiamento, financiar um imóvel que estava dentro das possibilidades de pagamento deles. Também ajustei a questão das compras para eles, que era um ralo de dinheiro, então dei todas as orientações, coisas que eu fazia e praticava. Enfim, a vida deles virou outra. Nesse meio tempo, também consegui um trabalho, né, para essa pessoa, no caso a esposa, e aí conseguiu a bolsa na escola para a filhinha dela. E aí, infelizmente, né, pouco tempo depois, ela... Enfim, foi algo que mexeu comigo, e aí fica mais uma lição também, eu não arrumo emprego para ninguém. Tá, gente? Infelizmente, a gente não deve porque a gente se queima. O meu pai, ele sempre me ensinou uma lição, né? De que, por mais que nós não tenhamos pretensão de voltar para o trabalho que nós saímos, a gente precisa deixar as portas abertas.
isso sempre ficou muito latente na minha vida, sabe? Eu estou saindo porque eu quero sair. Eu sempre pedi demissão, gente. Eu nunca fui demitida, nunca aconteceu de eu ser demitida, graças a Deus, mas eu sou realmente uma profissional ali muito comprometida, sabe? E aí eu peço conta porque eu não tenho mais expectativas de estar naquele ambiente, mas sempre fazendo amizade, deixando as portas abertas. E na ocasião, o emprego que eu pedi, né, a coordenadora gostava muito de mim, confiava no meu trabalho. Eu não conhecia muito bem essa pessoa, mas eu conhecia a pessoa que pediu pra ajudar ela. Então, é aquilo, né, da gente mandar todo mundo, colocar todo mundo no mesmo pacote. E aí, pouco tempo depois, a coordenadora, muito chateada, veio falar comigo com razão. Tipo, Dai, que bomba, hein, que você arrumou aqui. Enfim, a menina fez de tudo pra ser demitida, pra ser mandada embora. Prejudicou um pouco a instituição, eu não sei ao certo, né, o que aconteceu, mas, enfim, acabou adormecendo também um pouco da minha amizade, né, normal. E aí eu aprendi. E o que aconteceu, né, pro desfecho? Eles fizeram financiamento imobiliário, tava tudo certinho, gente, tudo nos eixos. E aí foram aprendendo a caminhar com as próprias pernas. Quando se passou mais ou menos um ano e pouquinho, que foi quando aconteceu esse episódio da escola, ela entrou em contato comigo novamente, dizendo que havia feito algumas burradas. E dentre elas, um financiamento veicular. E detalhe, gente, o financiamento do veículo era mais alto do que o financiamento do imóvel. Isso é para vocês terem noção do problema, né? Ela também, de forma impaciente, optou por mobiliar a casa, o apartamento que eles haviam financiado. E aí, conclusão, o valor que ele estava recebendo, apesar de ter sido uma quantia boa, não estava mais sendo suficiente para cobrir todas as demandas e necessidades. E ela perguntou se eu poderia novamente, né, tirar eles daquela situação. E eu fui muito sincera, eu falei, com certeza, a gente vai trabalhar, eu consigo ajudar, mas é tanto. Ué, mas você vai me cobrar? Eu falei, sim, é o meu trabalho, eu vivo disso, faço acompanhamento. Você viu que teve resultado. Infelizmente, o que aconteceu após, né, o meu acompanhamento foram escolhas de vocês, então realmente tem que pagar. E aí o pior, né, foi depois a pessoa que fez essa intermediação no 100% gratuita e falar de mim para minha mãe, que eu era uma pessoa que só pensava em dinheiro, e que não fazia caridade, porque novamente, né, vieram a mim e eu não me dispus a ajudar. Então, assim, gente, ficou a lição para mim. Hoje, né, falo para vocês, dependendo das circunstâncias da situação, eu posso até ser flexível, mas eu sou muito centrada e muito segura e muito madura das minhas convicções, né, dos meus ideais, porque eu fui uma pessoa que passou necessidade, não tive ninguém, minhas forças vieram de Deus, e eu digo a vocês que, por mais que eu tenha passado toda a dificuldade que eu enfrentei no pior ano da minha vida, que foi 2020, eu nunca fui capaz de pedir 1 quilo de arroz, de açúcar, a quem quer que fosse. E não pensem que eu estou falando isso num tom de humilhação para quem faz ou depende, enfim, não é isso. Mas eu sempre me escorei e me apoiei no trabalho. Eu nunca tive vergonha, sabe? Muitas coisas que eu conquistei na minha vida, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, foi indo para a porta do shopping vender doce, foi indo para a praia vender sacolé, foi fazendo unha como manicure, foi vendendo açaí, picolé na minha casa, vendendo bijuteria, já fui diarista. Então, assim, eu acho que quando a gente quer, a gente não pede, a gente trabalha e faz. Porque pra mim hoje, se você falar, Dai, o que seria muito triste pra você? Né? Em qual cenário você se imagina que você faria assim, quando você tivesse esgotado todas as suas alternativas, você faria realmente porque não tem mais pra onde correr e pra onde olhar? Seria realmente pedir. Pedir pra mim é a última alternativa, sabe? É aquela situação que eu já tentei de tudo, mas onde, por alguma razão, o destino, o mundo, ele quer que eu peça, sabe? E ainda assim eu pediria a pessoas, né, muito confiáveis, como a minha mãe, né, talvez a família da minha mãe, que eu não sei se ajudaria, mas eu tentaria, né, a família do meu esposo, mas no geral eu não cogito.
essa possibilidade, porque eu acho que enquanto a gente tiver fala, olhos, pernas e mãos, a gente consegue tudo. E não é pedindo, eu acho que o caminho não é por aí. Bom, mas essa é o meu posicionamento, né? Então eu quis contar um pouco da minha história, quis também trazer esses depoimentos, porque eu não sei, às vezes você tá passando por um momento difícil, uma situação complicada e tá achando que isso acontece exclusivamente com você. Então repare que não. Nos vemos nos próximos encontros. Tchau, tchau.